E aí, safadinhos? Estamos de volta para a Geometria Analítica Circunferência, parte 3. Pá! Safadinhos. O que aconteceria se você visualizasse duas circunferências no mesmo lugar? O que aconteceria? Cara, muitas coisas podem acontecer, como uma colisão. Vamos tentar entender essas situações. Vou desenhar aqui para vocês duas circunferências, lambda 1 e lambda 2. O lambda é a letra mais usada, assim. Põe a letra que você quiser aí, alfa, beta, gama, delta, eta, z, fi, rho, sigma, ômicron, sei lá, pi. Mas tá aí. Letrinha grega para representar os dois centros e os dois raios, tá bom? A primeira situação, as duas circunferências não têm dois pontos em comum. Na verdade, elas não têm ponto nenhum em comum, mas elas não têm pontos comuns e não se sobrepõem. Neste caso, dizemos que elas são externas. Então, olha a situação. Está aqui a circunferência 1, bonita, lépida e fagueira. E aqui a circunferência 2, maiorzona. Cara, quando é que a gente, olhando para as equações, você consegue descobrir se elas têm uma coisa a ver, se elas não têm nada a ver? É muito simples, ó. Você vai fazer essa medida aqui, ó, entre os dois centros, tá bom? Se essa medida, vocês estão vendo aqui que mesmo quando você soma um raio da primeira com o raio da segunda, elas não conseguem vencer essa distância, ou seja, a distância entre os dois centros é maior do que a soma dos dois raios. Então é muito fácil ver isso, ó. A distância entre os dois centros, você tem os dois centros, são dois pontos. Vê essa distância e depois soma os dois raios. Se a distância for maior, eu garanto para vocês que elas estão lá fora, elas são externas. Certo? Essa é a primeira situação. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aproximar essas circunferências aqui, ó. Tá? Vamos aproximar. Vai dar um beijinho, tá? Nesse caso, as circunferências têm um ponto em comum, esse ponto aqui, ó. Então, nós dizemos que elas são tangentes, quando tem um ponto em comum. Mas, como os centros, eles não estão se sobrepondo, tá vendo? Elas não estão uma dentro da outra, a gente chama essa situação de tangentes externas. Como é que eu sei que duas circunferências são tangentes externas? É muito fácil. De novo, você vai medir a distância do centro 1 até o centro 2. Se ela for exatamente igual à soma dos dois raios, tá vendo a distância? Se eu somar R1 e R2, não é a mesma coisa? Ah, safadinho, então é só isso, tá? Quando é que elas são tangentes externas, pessoal? Quando a distância entre os dois centros é igual à soma dos raios. Essa é a segunda situação. Legal? Então, vamos pensar agora o seguinte, ó, a circunferência, ela vai ficar uma invasão agora, ó, tá? Ela vai adentrar a outra. Olha, que safadinha! As duas circunferências têm dois pontos comuns. Nos dois pontos comuns ali, ó, os lugares onde elas se encostam. Nesse caso, elas são secantes. As circunferências são secantes. Esse talvez seja o caso mais difícil da gente visualizar a resposta, mas quando a gente juntar, fizer tudo aqui o conjunto da obra, vocês vão ver que é legal também, dá para perceber isso aí. Né? Nesse caso, ó, como a soma dos raios elas estão lá fora, elas são tangentes externas, a distância entre C1 e C2 ela vai ser menor que a soma dos raios, mas ao mesmo tempo ela vai ser maior do que a diferença. Quando a gente coloca a diferença, aqui eu sei, dá para ver que R2 é maior que R1, tá? Mas a gente coloca ela em módulo justamente para caso a primeira seja maior que a segunda, tá? Então não interfere se a gente colocar um módulo aqui. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que se subtrair as duas circunferências, vai sobrar um pedacinho lá no meio que está duplicado, certo? Então a gente diz que elas são secantes quando a distância entre os dois centros ela está entre a diferença e a soma dos raios, certo?
Quarta situação. Elas têm um ponto em comum, mas agora elas estão uma dentro da outra. Nesse caso, elas são as tangentes internas. Olha que bonitas aqui, ó. Tá vendo? Então, tem dois casos de tangente. Ou a tangente externa, quando ela está, né, os centros não estão próximos, eles estão um dentro e outro fora, né? Ou vice-versa, dá na mesma. Tá? Mas aqui, ó, dá para ver claramente que a diferença dos dois raios é a distância entre os dois centros, né? Então, quando você faz essa distância, ela dá exatamente a diferença entre os dois centros. Se você já tem os dois centros, cara, não precisa do módulo, você faz o maior menos o menor. Sacou? Agora, às vezes você não sabe quem é maior, então a gente coloca em módulo por isso. Se R2 for maior, você faz R2 menos R1. Se R1 for maior, você faz R1 menos R2. Mas é a diferença dos raios. Se a distância entre os dois centros for igual à diferença entre os raios, elas são tangentes agora internas. Tá? Um dentro da outra, literalmente. Aí nós temos uma outra situation, olha só. Se você der aquela uma andadinha aqui, ó, vamos usar. Agora ela não está nem no canto nem no outro. Elas não têm ponto comum, mas uma está dentro da outra. Então nós dizemos que elas são internas. Como é que eu sei que as duas circunferências são internas? Vocês estão vendo que os valores estão diminuindo? A distância entre os dois centros agora é menor do que a diferença entre os dois raios. Cara, isso aí é muito legal, esse tipo de estrutura. Você consegue visualizar tudo, somando e subtraindo os raios. Depois, nos exemplos, eu quero mostrar isso para vocês, bem legal, né? E o último caso seria o seguinte, quando as duas não têm ponto comum, mas elas se sobrepõem e têm o mesmo centro. Ó. Não sei se vai conseguir visualizar aqui. São as chamadas concêntricas. É fácil demais. Você olha para as duas equações, você sabe quando elas são concêntricas. Elas têm o mesmo centro e têm raios diferentes e liquida a fatura. Então, 6 situações, pessoal, pode acontecer entre duas circunferências no mesmo espaço. Isso é muito legal, é muito bonito. É apaixonante a geometria analítica. Oh, coisa linda. Né? Vamos fazer uns exemplinhos para a gente ver a bagaça. Tá, isso aqui é a distância entre os dois centros é zero, né? Não precisava falar, mas tá bom. Tá escrito aí, esqueci disso. Mas... Vamos, por exemplo. Dadas as circunferências, escorrega, ela vai 1, escorrega, ela vai 2. Determine os pontos comuns entre elas. Cara, no outro vídeo, no final, eu fiz uma revelação bombástica para vocês. Quando é que eu acho os pontos de encontro entre duas figuras? Muito fácil. Resolve o sistema entre elas, não tem segredo, resolve o sistema. Então aqui não tem o que fazer, gente. Em qualquer, se for ver geometria analítica em nível superior, você vai fazer isso também. Para encontrar onde esses camaradas têm pontos comuns, resolve o sistema. Para as duas circunferências, como elas têm o mesmo começo, é bem legal resolver isso. Ó. Muito fácil. O que você faz? Subtrai. Acabou. Subtrai. Então, esse x com esse x aqui, morreu. Aí esse x com esse x, morreu. Y com isso, morreu. Agora você tem menos 2 mais 10. Né? Lembra que é mais porque você está subtraindo de baixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, menos 2 mais 10 vai dar 8. Menos 6 mais 10 vai dar 4. E 6 menos 34 vai dar menos 28. Olha, eu olho para essa coisa, eu quero logo dividir. Eu dividiria logo por 4. Então, vai dar 2x mais y menos 7. Agora, você vai repetir esse processo toda vez que você vir duas circunferências e quer saber os pontos comuns entre elas. Agora, o que você vai fazer? Isola uma variável. Tá vendo? Tem uma variável que é muito legal de isolar. Tá pedindo, me escolhe, me isola. Então, vai lá. É o y, né? O 7 passou positivo e o 2x passou negativo. Você vai agora pegar qualquer uma dessas duas equações. Ó, olha para essa equação e olha para essa equação. E você pega a equação mais legal que você está vendo. Poxa vida, se você não fizer isso, cara, poxa, vai demorar demais. Tá? Demorar demais. Mas é isso, ó. Onde tem o y, você troca por menos 2x mais 7, ó. Pam. Tá vendo? Aqui. E aqui. Certo?
Menos 2x mais 7 e menos 2x mais 7, o resto está tudo igualzinho. Aqui, de novo, o quadrado do primeiro, agora vai ficar 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28. Mais o quadrado do segundo, que é 49. Então, cara, ficou isso aqui, ó. O 2x já estava, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 7, 42, mais 6. Junta aqui x quadrado com 4x quadrado dá 5x quadrado. Menos 28 com menos 2 vai dar menos 30. Com mais 12 vai dar menos 18. E 49 menos 42 vai dar 7. 7 mais 6, 13. Aqui eu não arriscaria vocês fazer a soma e produto. Fatalmente vai dar um número quebrado, porque tem um 5 aqui, tá vendo? Ó, lembra da regra que eu falei antes. Então aqui, caros coleguinhas, seu safadinho, é Bhaskara. Já coloquei aqui de uma vez ela sem o delta, já para dar aquele chapuletation de uma vez. Menos b, que é 18, vai ficar menos 18. B ao quadrado é 18 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes 13, que é c, dividido por 2 vezes a. Cara, sofre não, vai para a destruição. Aqui vai dar 18. 18 ao quadrado, 324. 4 vezes 5, 20, vezes 13, 260. Agora vai lá para cima, ó. 18 mais 64, poxa, que legal, tem uma raiz boa, 64, que é 8. Eu teria que o x', então, é 26 por 10, que dá 2,6. E o x, duas linhas, é 10 por 10, que dá 1, né? 18 menos 8, 10 por 10, que dá 1. É tão bonito. Agora nós achamos os x, tá vendo? Dos dois pontos. Elas se encostam, elas se tocam em dois pontos. Agora você pega aqui o y, que é menos 2x mais 7, substitui primeiro 2,6, vai dar 2 vezes 2,6 dá 5,2 negativa, mais 7, 1,8. E quando x for 1, você vai ter menos 2 vezes 1, dá menos 2, mais 5, 7. Pronto. Menino ficou feio isso aqui, né? Mas é bom a gente separar. É 2,6 o primeiro número, né? Não sei se pode, mas colocaria um pontinho aqui, né? 2,6 e 1,8. Tá? E o segundo ponto é 1 e 5. X é 1, x é 5. Pronto, as duas circunferências são secantes. Beleza? Toca o barco, vamos para o segundo exemplo. Dadas as circunferências, determine a posição relativa entre elas. Então, não vai fazer esse sofrimento todo não, gente, pelo amor de Deus. Ah, professor, eu posso achar o ponto comum entre elas? Pode, mas vocês viram aí no outro slide que sofrimento essa parada, né? Vai aqui na fé e descobre comigo quem que é o centro e quem que é o raio de cada uma delas. Cara, é muito legal isso aí. O centro. Gente, de novo, eu fico preocupado, a gente dá a dica, o pessoal às vezes cochila. Se você olhar para esse cara aqui e esse aqui, ó, basicamente você já acha o centro. É só dividir por 2 aqui por 2 aqui, né? Seria 5 e 4, o centro dessa. Agora, para você achar o raio, você teria que esse 5 que deu no começo e o 4 que deu depois, você leva eles ao quadrado. Ou seja, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 16. Seria 41, só que negativo, tá? Lembra do tem o mais e põe o menos, né? Então seria menos 25 com menos 16 dá menos 41. Menos 41 com 32 é 9, então raio é 3. Poxa vida, é muito fácil. Emociona. Cara, tem que fazer. A prática é que leva vocês a ficarem fera no negócio. Não adianta, não adianta. Mas, ó, só para fazer o recordation é isso, né? Tá? Ó, 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Aí você faria 25 e 16, dá 41, menos 32 é 9. Então, raio é 3. Aqui no segundo, ó, já entreguei a rapadura. Divide por 2, divide por 2. O raio é 3 e 4. Se você quiser logo para achar ele de uma vez, sem precisar ficar preocupado com o sinal, você divide logo por menos 2. Porque lembra que a fórmula tem um sinal negativo? Divide por menos 2. Aí você pega 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16 com 9, 25.
25 menos 24 dá 1. Então, o raio dessa outra é 1. É muito fácil, muito bonito e divertida. Tá? Só para lembrar, ó, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 16, 9, 25. 25 menos 24 dá 1. Tá? Então, o raio é 1. Agora, olha só o que a gente faz. Eu vou calcular a distância entre os dois centros. Ó. 5 menos 3, lembra da distância? X de um, x do outro ao quadrado, y do um, y do outro ao quadrado. Somou, raiz, teorema de Pitágoras na cabeça e destruição. Aqui eu teria, então, 2 ao quadrado, 4, e a raiz de 4 é 2. Poxa, como esses dois camaradas aqui, ó, eles têm a mesma ordenada, ou seja, o y está igual, era só subtrair esses dois, né, gente? Já dei essa dica para vocês, mas tudo bem, né? Às vezes a gente cochila, tira aquele soninho. Agora, olha só. Se eu somar os dois raios, 3 mais 1 dá 4. Se eu subtrair, dá 2. Deixa eu mostrar para vocês, tintim por tintim, aquela ideia que eu falei antes. Ó. A soma e a diferença dos raios. Se por acaso, a gente já sabe que a distância é 2, eu já podia definir a parada aqui agora. Ó. Mas eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Ó. Se a distância entre os dois centros for maior do que 4, que é a soma dos raios, a gente diz que elas são externas. Certo? Se a distância, se esse valor que a gente achou aqui agora, ó, ele fosse igual à soma do raio 1 com o raio 2, o que eu diria que elas são? Tangentes externas, só que elas estariam uma fora da outra. Qualquer valor entre 2 e 4, aí não vale o 2 nem o 4, tá? É 3,9 até o 2,1. É porque elas são secantes. Certo? Se a diferença dos raios for exatamente igual ao centro, né? A distância entre os centros, elas são tangentes internas. E se ele for menor do que 2, a gente teria que elas são internas. Apareceu aqui fora de ordem, mas a moral é essa. Tá? Se a soma deles for maior do que o raio, são externas. Se a soma dos raios for igual à distância entre os centros, elas são tangentes, só que fora. Se a soma, ou a diferença, melhor, for igual à distância dos dois centros, elas são tangentes internas. Entre 2 e 4, entre a soma e a diferença, elas são secantes. E menor do que a diferença, elas são internas, tá? Um dentro da outra sem se tocar. Legal? Melhorou? Tá ficando claro? Paradinha? Então, volta com carinho essa parada aqui, que vocês vão ver que, né, bom de ter vídeo aí, você vai, volta e assiste de novo, tá? Mas é bem legal a ideia, não é difícil não. Vamos para mais um exemplo? A resposta, né? Perdão, a resposta da questão. Elas são tangentes internas porque a distância entre os dois centros é igual à diferença dos dois raios. Olha que bonito. Determine a equação da circunferência lambda 1 de centro 0,3 que tangencia a circunferência x² mais y mais 1 quadrado, que é igual a 4. Ela está falando, ele está no enunciado que elas tangenciam uma a outra. Agora lascou. Se ela tangencia, ela pode ser uma tangente interna ou externa. Mas aqui, ó, já tem o centro de uma, eu já tenho o centro da outra, eu tenho o raio de um, está faltando o quê? Né? Está faltando o raio da segunda. Certo? Ou no caso aqui da primeira. Na ordem ele chamou de lambda 1. Beleza? O que a gente faz então, pessoal? Vamos calcular a distância da segunda circunferência. 0 menos 1. E o raio é 2, né? Aqui o raio dela, ó, né? O raio aqui está ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. A distância entre os dois centros, 0 e 0, 3 e 1, já dava para saber que era 4, mas vamos evoluir. 4 ao quadrado, 16, dá 4. O que acontece agora? Pode ser que essa diferença ou a soma dos raios dê esse valor. Então, eu preciso pensar em duas situações. Né? Ou a soma é 4. No caso, se a soma dos raios der 4, é porque elas são tangentes externas. A distância é 4, não deu 4 a distância? Né? Então, se a soma dos raios der 4, ou a diferença também pode dar 4. Às vezes, você tem uma circunferência que é 2, a outra valeria 6, por exemplo. Né? 6 menos 2 dá 4. Então, nesse caso, elas seriam tangentes internas.
Tá? Então, vamos ver as situações aqui, ó. No primeiro caso, então, o raio 1 mais 2 é igual a 4, a gente indicaria que o raio 1 seria igual a 2. Então, pronto. Ó. Se o raio 1 for 2, tangentes externas. Se a diferença entre os raios, então eu não sei quem que é maior, quem que é menor, tá vendo aqui, ó? Põe o módulo, tá? O módulo tem duas respostas, certo? Se for isso aqui, jogo 2 para o outro lado, 6. Então, se o raio for 6, elas são tangentes internas. E ainda teria uma outra possibilidade, que é a raio da menos 2 e aqui não tem boca. Não vale, tá? O raio não pode ser negativo. Então, nós temos duas situações aqui. Se o raio for 2, a equação ficaria, ó, x menos 0, y menos 3 ao quadrado, que é igual ao raio, que é 2 ao quadrado. Tá? Então, essa equação serve para elas serem tangentes externas. E se nós tivermos aqui, ó, x menos 0 de novo, y menos 3 de novo, ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado, que é 36. Elas são tangentes internas. É legal? Mas se não falar nada, se ele falar, que tangencia internamente, você nem faz o outro caso, faz só o mais. Tá? São tangentes externas e acabou. Como ele não disse nada, eu precisava investigar os dois. Legal? Vamos para o último exemplo, então. Parte 3 da circunferência. Determine alfa de modo que x menos 2 ao quadrado mais y menos alfa ao quadrado é igual a 4 e x1, não sei o que, sejam tangentes. De novo, né, pessoal? Ele não falou se elas são tangentes internas ou externas, né? Mas tá, o centro da primeira é 2α e o raio é 2. Legal? O centro da segunda é menos 1, lembra de trocar o sinal aqui, né, gente? Porque tem um menos da fórmula. Com o menos do ponto, vai ficar mais, né? E o raio é 1. Então, pronto, a gente faz o mesmo esquema. Se eu somar os dois raios, dá 3. Elas são tangentes externas. Se eu subtrair os dois raios, dá 1. Então, elas são tangentes internas. Tá? Como a parada tem o mesmo começo, ó, eu vou fazer aqui genérico. 2, tá vendo? Eu estou subtraindo esse desse aqui. 2 menos menos 1 vai dar 2 mais 1. Alfa menos menos 1 vai dar alfa mais 1. Nós teríamos, então, 3 ao quadrado, alfa mais 1 ao quadrado. Desenvolve aqui, ó, quadrado do primeiro, alfa ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 2 alfa, e o quadrado do segundo, que é 1. E o 3 ao quadrado é 9. Nós teríamos, então, ó, que a distância entre os dois centros seria alfa ao quadrado mais 2 alfa mais 10. Se, por acaso, a gente considerar o primeiro caso, eu igualaria essa distância a quem? A 3. Se eu igualar a distância a 3, eleva os dois membros ao quadrado, moçada. Eleva ao quadrado, tá? Quando você eleva isso aqui ao quadrado, ó, e eleva isso aqui, que o quadrado feito, aí, eleva isso aqui ao quadrado, você mata esse com esse, 3 ao quadrado vai dar 9. Certo? Joga esse 9 para cá, ele vem negativo. 10 menos 9 dá 1. Some produto. A soma tem que dar menos 2 e o produto tem que dar 1. Que números vocês colocariam aí para que a soma deles desse menos 2 e o produto dá 1 positivo, né? Cara, tem que ser menos 1, concordam? Porque menos 1 dá menos 2 e menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então, só tem uma resposta aqui para o primeiro caso, seria menos 1. Tá? O alfa igual a menos 1. Nesse segundo caso aqui, ó, é o mesmo, eu peguei a mesma paradinha que a gente calculou, que é a distância entre os dois centros, tá? Essa distância aqui. Ela tem que ser igual a 1 para elas serem tangentes internas, ó. Quando você faz isso, de novo, eleva 1 ao quadrado, cancela isso aqui com o quadrado, eleva 1 ao quadrado, tal. Você vai ter isso. Joga 1 lá para dentro, vai ficar 10 menos 1, né? Que ele vai passar negativo, safadinho, né? 9. Agora a gente teria que fazer o seguinte, ó. Não tem como achar dois números que a soma dá menos 2 e o produto dá 9. Né? Para dar 9 é 3 vezes 3 ou 1 vezes 9. Então, cara, é a delta mesmo. Só que quando você faz só o delta,
você já acha que o delta dá um número negativo. Então aqui a gente já para a conta e diz que não existe, não tem chance delas serem tangentes internas. Tá? Então a resposta ficou somente que alfa tem que ser menos 1. Beleza? É a única chance. E aí, se alfa for menos 1, elas são tangentes externas e acabou a parada. Certo? Então, com isso, a gente fez aquele panorama legal da circunferência e todas as situações possíveis entre circunferência. Espero que vocês aproveitem o vídeo, tá? Por enquanto é só isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Mas x é igual a 1, na verdade o alfa é igual a menos 1. E elas são tangentes externas. Legal? É isso aí, gente. Falou!